damos honra, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Agora só a igreja vai cantar. Então vem, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus. Mais uma vez. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia. Aplauda aquele que é digno. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és digno de receber toda a honra, toda a glória. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
de louvor, digno de glória, digno de honra. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo. Agora só a igreja do Senhor vai declarar. Todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome, teu santo nome, Jesus. Mais uma vez declare. Todo joelho dobrará, teu santo nome. Todo ser joelho dobrará ao ouvir o seu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, aplauda aquele que é digno de louvor. Aleluia.
céu para buscar-nos, para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Pois teu é o reino, tu é a glória, hoje e sempre reinarás. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso, nome de Jesus. Aleluia, aplauda aquele digno de louvor, digno de honra. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
te adora. Agora só a igreja do Senhor vai declarar teu reino. Teu reino é firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Teu reino sempre eterno. Aleluia. Justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Aleluia. Aplauda aquele que é digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Amém. Presença de Deus. A presença de Deus é notória aqui no nosso meio. Eu não entendo, eu não compreendo ainda como é que um servo de Deus ainda troca a escola bíblica dominical pelo lá em casa. Aqui é um lugar diferente. A palavra diz: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. A partir do momento, igreja, que o Senhor nos escolheu, nós estávamos no meio de uma geração perdida, mergulhada dentro de uma lama terrível, e o Senhor nos escolhe e nos chama, amada igreja, para o seu propósito. Entenda e compreenda o propósito de Deus sobre a nossa vida. Hoje se comemora o dia das mães. Parabéns a todos vocês. Só você que é mãe sabe o processo de gerar o filho dentro do seu ventre. Só vocês, mães, sabem. São 9 meses. É o tempo de um ser gerado dentro de vocês. Uma mãe que durante 9 meses carrega o seu filho dentro do ventre, que tem sonhos, que tem planos, que concentra toda a sua vida naquele filho. E a Bíblia diz que os nossos filhos são herança de quem? Não adianta, igreja. Nossos filhos são herança do Senhor. Ainda que Satanás mostre o contrário, mas os nossos filhos são herança do Senhor. Eu sempre falo, o maior investimento que uma mãe, que um pai pode dar ao seu filho é o investimento na educação cristã. E a melhor fase é quando essas crianças ela começa a desenvolver o seu processo cerebral, implantando nesta criança, amada igreja, a doutrina da palavra de Deus. Não perde tempo com seus filhos. Se eles estão com o celular, monitore o que eles estão assistindo. Não deixe que a internet destrua a mente dos seus filhos. Eles estão crescendo, vai para a televisão, fiscaliza o que eles estão assistindo. Ensina seus filhos. Existem muitas programações. Baixe mais aí. Existem muitas programações, amada igreja, que são edificantes para os seus filhos. Eu digo isso porque eu faço, e eu e minha esposa fazemos com a nossa filhinha. Não é porque é filho de pastor ou de missionário,
Eu, como um pastor, eu relaxo meus filhos para tu ver uma coisa. Então tem que saber o que eles estão assistindo. Ensinar, conversar, dialogar. E você, mãe, entender o mundo que seus filhos vivem, a dimensão que eles vivem. Não trate os seus filhos como em uma dimensão de adulto. Se coloque também às vezes como criança, no mesmo nível dele. E vocês implantam logo cedo. Você sabe que o processo cerebral, amada igreja, a formação, é muito importante isso. Porque as crianças, elas têm sempre os seus pais como referência. Sempre espelha nos seus pais. De 0 a 3 anos, amada igreja, é o processo que os cérebros estão desenvolvendo na mente da criança. De 3 a 7 anos, amada igreja, essa criança passa a observar os seus pais. Até 7 anos o processo já está formado. E para mudar depois de 7 anos, só a misericórdia de Deus. O tempo de 0 a 7 anos. Porque depois dos 7 anos, amada igreja, geralmente o ser humano, ela começa, às vezes, não ter mais os pais como foco, mas ter um ídolo. O ídolo agora não é os seus pais. O ídolo agora é um jogador, é um cantor, é um ator, é uma atriz. É a fase de se espelhar. Aquela criança, mesmo os seus pais disciplinando, mesmo chorando, ela vai e corre em busca dos seus pais e abraça, mesmo chorando, apanhou, foi disciplinada, ainda quando é pequenininho. Mas depois chega lá 7 anos, 8 anos em diante, por aí, se emburram, não é isso mesmo? Não vem mais em cima dos pais, vai. O perigo está aí porque às vezes essas crianças, ela começa a ter uma referência de uma amizade lá fora. A criança, quando faz uma coisa errada, você pergunta, vai, tudo que ela faz errado pequenininho, ela vai contra os pais. Mas ela vai chegar numa fase que não conta mais os pais, porque não tem mais os seus pais como referência. Muitas vezes um amigo e uma amiga, para desabafar e contar, amada igreja, porque viu naquela amiga uma referência. A pior coisa que existe é uma mãe que criou durante 9 meses, carregou dentro do seu ventre, criou com tanto sacrifício, e quando essa criança chega a 10, 12, 13, às vezes 14 anos, essas crianças, ela não é mais criança, é adolescente. E aí, por seus pais não ter dado uma educação cristã, o mundo agora vai ensinar tudo errado aos nossos filhos. Isso quer dizer, uma mãe que pega seus filhos, entrega ao mundo, para o mundo adotar os seus filhos. Aí o que acontece agora? Chorar lágrima de sangue. Quantas e quantas mães vêm à igreja buscar ao Senhor uma resposta para os seus filhos, porque estão nas drogas, na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, em tudo que o diabo implantou na mente daquela criança. Vocês não têm ideia das influências malignas sobre a luta sobre os nossos filhos. Se você perguntar a qualquer pessoa que um dia que está mergulhado dentro do lesbianismo, do homossexualismo, geralmente se você perguntar a uma dessas pessoas e perguntar quando que começou isso, não começou como adulto. Geralmente tem uma fase aí de 7 anos, 8 anos, 6 anos, ela já começa a ser influenciada por esse espírito do homossexualismo e do lesbianismo. A coisa é séria, igreja. O mundo das trevas, ele sabe que nossos filhos é uma herança do Senhor. Eles estão lutando para que os nossos filhos não seja herança de Deus, mas seja herança deles. Para que esses filhos, quando crescerem, amada igreja, não seja instrumento de Deus, mas instrumento das trevas. É uma luta. Aprenda a orar pelos seus filhos. Eles estão dormindo lá, estenda as mãos, consagre os seus filhos, entrega ele todos os dias ao Senhor. Deus, ilumine a mente do meu filho, faz do meu filho, Pai, um conhecedor da tua palavra, que ele cresça, desenvolva na tua palavra. É isso, igreja. Amém, igreja.
As crianças podem subir em nome de Jesus. Os adultos que estão lá de preferência aqui na frente, porque Deus tem uma palavra específica para você que é mãe, para você que é pai. Vocês escolheram o melhor lugar de estar hoje, na casa de Deus. Criança é o que tem aqui, viu? Deixa ela subir aí, porque o barulho... Vamos lá, crianças. Essas crianças, amanhã, elas estão nos substituindo. Elas estão substituindo você, pai e mãe. São essas crianças que amanhã vai dar continuidade ao Evangelho do Senhor. São os pregadores da manhã, os levitas, homens e mulheres de Deus que estão sendo formados agora para uma geração futura. Veja seus filhos assim. Um tempo atrás você perguntava para uma criança, para um adolescente: qual o teu sonho? Ser um pastor, ser um missionário, ser alguém de Deus. Pergunta hoje ao adolescente: queres ser tudo na vida, menos pregador do Evangelho? Essa é a geração que está sendo formada hoje. A geração que está sendo formada hoje é muito preocupante. Porque essas crianças, quando chegar à nossa idade, muitos de nós não estamos mais aqui não, igreja. Muitos de vocês não estão mais aqui não. Ou se estiverem, estão todos velhinhos já. E seus filhos estão carregando vocês. Vamos falar de um assunto hoje, amada igreja. E um assunto polêmico. Porque existe uma figura na Bíblia que é uma das figuras mais polêmicas do mundo: Maria. Não é verdade? É muito polêmico esse assunto. Mas nós iremos observar diante da palavra de Deus o que a Bíblia afirma sobre Maria. O que a Bíblia fala sobre Maria. Não é o que a religião fala sobre Maria. Só isso. O que a palavra de Deus sustenta sobre Maria. Não é o que a religião sustenta sobre Maria. A nossa regra de fé é a Bíblia. E quando se fala de Maria, é uma polêmica muito grande. Principalmente a religião tem distorcido muitas informações a respeito de Maria. Pega a sua Bíblia, no livro de Lucas. A pergunta é: Maria é a mãe de Jesus? Ok. A pergunta é: Jesus é filho de Maria? Ou Maria é mãe de Jesus? O que diz a palavra sobre Maria? Será que Maria Será que Maria não teve filhos? Maria teve filhos. E Maria foi virgem o tempo todo? Então vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. O versículo 26 em diante. Olha, nós estamos aqui na escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical fica bem recheada quando vocês fazem perguntas. Vocês tiram suas dúvidas. Para isso que a escola bíblica dominical e os estudo bíblico, uma igreja, ela deve ter escola bíblica dominical. Como que uma igreja não tem escola bíblica dominical? Como que uma igreja não tem estudo bíblico? É difícil, igreja, estabelecer uma igreja sem ensinamento bíblico. É por isso que surgem as heresias, as meninices dentro da igreja, os besterós dentro da igreja. E as heresias, elas são implantadas dentro da igreja por falta do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia tem resposta
para todas as perguntas. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia nós entendemos e aceitamos ela como a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sem ela, não conhecemos a Deus. Sem elas, não existe igreja. Eu não tenho como conhecer a Deus sem a Bíblia. Eu preciso ler Bíblia. Eu preciso ter o desejo no meu coração de ler Bíblia. Crente que não lê Bíblia é um crente que está fadado ao fracasso espiritual. Não existe um crente que não lê Bíblia, que despreza a Bíblia para ser forte. Ele tem a aparência de um crente, mas na hora que surgem as lutas, não suporta, porque não tem estrutura dentro da palavra de Deus. É ela que nos convence, é ela que nos fortalece, é ela que tem resposta para as nossas perguntas. Se a Bíblia ou se a igreja entendesse isso, comia a Bíblia todos os dias. Ler Bíblia. Eu tenho que ter hábito de ler Bíblia todos os dias. E no momento que você faz a sua leitura na Bíblia, existem versículos, existem passagens que lhe chamam a atenção. Pare ali. Pare ali. O Espírito Santo quer falar com você. Ele pare. É aqui que eu quero falar. Identifique dentro da Bíblia passagens específicas que coincidem com a tua situação. É muito importante isso. Existem muitas passagens na Bíblia que coincidem por situações que nós estamos passando. Pare ali. Ore. Se durante o dia você não tem na sua casa um tempo suficiente, ou o ambiente não está propício para que você esteja lendo a Bíblia ou orando, tem a noite. Mas pastor, a minha casa, meu marido não é crente, meus filhos não é crente, é uma bagunça tremenda. Vai ter momento que eles vão dormir. Eles vão ficar a noite toda e a madrugada acordados. Vai ter um momento que eles vão dormir. Enquanto eles dormem, sacrifique o teu tempo, a tua vida, e diz: eu quero falar com Deus. Eu quero ter uma conversa com o Senhor, Espírito Santo. O Senhor conhece a minha capacidade. Eu não tenho forças, eu não tenho intelectualidade, eu não sei ler, não tenho estudo, eu não tenho formação teológica, intelectual. Eis-me aqui, Senhor. Se a tua palavra diz que é o Senhor que nos convence, então me convença dos erros. Espírito Santo, eu tenho dificuldade de ler Bíblia e entender. Há um bloqueio na minha mente. Eu vou orar sobre isso. Eu vou reservar momentos de jejuns, de vida com Deus. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós não podemos aceitar estar dentro de uma igreja e viver uma vida de fracasso, porque o nosso Deus não é fracassado. O que nós aprendemos aqui na igreja, o que nós recebemos aqui na igreja, é palavra de vida, é palavra que transforma, é palavra que vai mudar o teu conceito. É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Espírito Santo, eu não quero fazer parte de uma igreja, eu não quero ser mais um crente dentro da igreja. Eu tenho que ser diferente. Sabe por que eu tenho que ser diferente? Porque eu sou diferente. Não existe, no meio de 8 bilhões de seres humanos, não existe um ser humano igual a gente. Não há um ser humano que tenha suas digitais. Sabia disso? Hein, Fabrício? Não existe ninguém igual a você. Você é único. Só você carrega as suas digitais. Neste país, só você tem o número do seu CPF. Não tem mais ninguém. Você tem uma identificação. Os seus documentos te identificam. Ainda que ache um ser humano morto por aí, sem documento algum, mas quando vai para as digitais, até aquilo que você toca. Eu toquei aqui, ó.
Há um exame chamado papilômetro, né? A polícia técnica vem aqui, aí joga lá, não sei, ele tem um estudo científico, uma técnica para isso, que ele vai pegar minhas digitais aqui, as digitais, olha. E as minhas digitais, só eu quem carrego. Eu não estou diante de uma plateia, de um povo fracassado. Eu estou diante de um povo lavado, remido pelo sangue de Cristo. Todos nós somos vencedores. Eu já contei essa história aqui. É inadmissível você abrir a sua boca. Deus, eu não consigo. Deus, a vida está ruim. Não, igreja, você lembra que um dia você participou de uma competição? Foi um campeonato. Você lembra? Esse campeonato, havia milhares de pessoas, de seres, que competiam com você, com todos nós. Agora tinha o seguinte: a chegada tinha uma fita lá, e você tem que estourar ela no peito. E no meio de milhares de concorrentes, de atletas que disputavam comigo e com você, só um tinha o direito da vida. O resto morria tudo. E todos nós participamos dessa competição. A irmã Silvia, todos nós participamos. O irmão Júlio. Pastor, que Olimpíada foi essa? Que competição foi essa? Mas a competição, o primeiro lugar era a vida, o segundo lugar não existia, era a morte. Poderia ser o segundo lugar, o terceiro lugar, depois eu vou explicar isso. No momento que o nosso pai coabitou com a nossa mãe, observe, olha como é que a vida é gerada. Desde a concepção já travamos lutas. E na hora que o nosso pai coabita com a nossa mãe, milhares e milhares de espermatozoides são lançados. Imagine a luta daqueles milhares e milhares de espermatozoides para correr um percurso ali de 8 ou 10 centímetros, amada igreja, para penetrar na parede do útero. Olha que coisa. Só um é que conseguia chegar na parede do útero e penetrar, entrava, fechava. Os que ficou fora morreu tudo. E só nós chegamos. Isso quer dizer que desde a nossa concepção nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Só eu cheguei, só você chegou. E como é que somos fracassados? Se nós somos vencedores, nós já chegamos aqui ao mundo, amada igreja. E ainda, igreja, ainda permanecemos 9 meses dentro do útero da nossa mãe. Mudança de temperaturas, sabe, coisas ácidas. Foi uma luta até nós sermos formados, irmã Lígia. 9 meses, 9 meses. Mas nós chegamos. Porque foi Deus que nos escolheu, igreja. Desde o ventre da mãe, nós somos vencedores. Eu sou um vencedor. Agora a minha mente me assaltou o tempo todo, a minha mente me enganou o tempo todo, a minha mente disse que eu sou um fracassado, que eu sou um derrotado, porque eu sou um miserável, porque eu sou um pobre, porque eu não consegui. Nós somos vencedores. Ou nós carregamos isso dentro de nós, assumimos, mas a gente é um fracassado mesmo. A concepção é algo de Deus, igreja. Como entender ossos sendo formados dentro de um ventre? Mas como entender isso? A medicina estuda, a área científica estuda. Nunca o homem irá ter a capacidade de gerar uma criança, de fazer em um laboratório. Não tem formação. E aí Maria? Por que Maria? Por que Maria?
Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ao 6º quê? Lembra essa palavra, ao 6º mês. Por que que o anjo foi no 6º mês a uma cidade de Nazaré? Foi a uma virgem desposada com um varão cujo nome era o quem? Da casa de Davi. E o nome da virgem era quem? No 6º mês. Esse 6º mês, a gente vai ver lá na frente, que foi quando o anjo avisou a Maria sobre Isabel, que ela estaria grávida. Isabel já era idosa, era estéril, e Deus já tinha avisado a Maria que a sua prima estava grávida. Mas a Bíblia diz que o anjo foi até a uma virgem que estava o que? Essa palavra desposada quer dizer noiva. O noivado daquela época não é igual ao noivado de hoje. O noivado daquela época era um contrato. Era um contrato, amada igreja, já como se fosse um casamento. Mas só que não podiam ter aproximação. O noivo e a noiva não podiam se verem por um período depois do contrato. Se o contrato era casado daqui a um ano, o noivo e a noiva não podiam se ver durante o ano. Eles tinham um contrato. E esse contrato anunciava uma festa, que era a festa de casamento. Aí sim, a partir daquela festa, era onde vinha a noite de núpcias, o casamento. Observe que a palavra diz: há uma virgem desposada. Era noiva, ela era noiva de José. Observe, quando eles assinam o contrato de um noivado, eles tinham um propósito entre os dois. Casar para quê? Para ter filhos. Mas qual o sonho de um casal? Hein? Qual o sonho do casal? Não é casar? Não é ser amada? Não é amar? Não é ser feliz? Não é ter filhos? Procriar? Tanto Maria como José tinham esse propósito. Mesmo porque naquela época, uma mãe que não tinha filho, ela era considerada uma mulher desprezada, humilhada, envergonhada. Cada mãe que tinha um filho naquela época era uma honra para a família, era uma honra para a sociedade. A mulher era honrada quando tinha um filho. Então José e Maria estavam noivos. Exatamente no momento que eles, no período que ele estava noivo, quem é que Maria recebe? A visita de quem? De um anjo Gabriel. Ok. 28. E entrando o anjo onde estava, disse: o que foi que o anjo disse? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre... A primeira coisa que o anjo disse com aquela mulher, chama ela de quê? De Igreja, agraciada, ela não é cheia, ela não é a graça. Ela foi agraciada. Ela foi bendita. Não sobre as mulheres, mas entre... Olha essa palavra aqui, ó. No 28. Entrando o anjo onde estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre, não é sobre as mulheres, é entre as mulheres. Ela não é bendita sobre as mulheres, é entre as mulheres. Isso quer dizer, havia muitas mulheres com a virtude de Maria. Havia muitas mulheres como Maria. Mas dentre tantas
muitas mulheres naquela época, Deus achou graça, não é? Derramou a graça. Ela não é a graça, ela recebeu, ela foi agraciada. E dentre as mulheres, o Senhor escolhe Maria. Escolhe Maria para quê? Para que Maria emprestasse o ventre dela. Maria era virgem, até aí era virgem. Até aí Maria nunca teve contato com o homem. Porque para Jesus ser gerado precisaria, amada igreja, de uma fidelidade ali. Haveria que ter uma mulher fiel, idônea, honesta, para que fosse gerada agora Jesus. Então vamos lá. Qual foi a razão de Jesus, de Deus Pai, enviar o Filho aqui na terra? Qual foi o propósito de Deus enviar Jesus aqui na terra? Será que o propósito de Deus enviar o seu Filho aqui era para curar os doentes? Seria esse o propósito de Deus? Seria o propósito de Deus enviar o seu Filho para libertar os cativos, os endemoniados? Não. O propósito de Deus enviar o seu Filho aqui neste mundo foi para nos dar vida eterna. Se Jesus nos veio dar vida eterna, é porque o homem não tinha o quê? Vida eterna com ele. Toda a raça humana estava condenada a passar a eternidade nas trevas. Por isso que Deus envia o seu Filho para nos dar a vida eterna. E aonde foi que o homem perdeu o direito da vida eterna com Deus? Quem lembra? Vocês lembram? Lá no Jardim do Éden. Quando Deus fez o homem, Deus não deu uma vida eterna com ele. Deus não deu uma vida ao homem eterna para viver com ele. Mas Deus estabeleceu padrões sobre o homem. Fidelidade, obediência. Estabeleceu isso. Se vocês querem viver eternamente comigo, mantenha-se obediente à minha palavra. E o homem resolveu a dizer: Deus, eu vou desobedecer, eu vou me sair. E aí Adão, que tinha a vida eterna, porque não morria, não havia morte, não havia enfermidade. O propósito original de Deus para com o homem era que o homem não morresse, que o homem não adoecesse, que vivesse eternamente ao lado de Deus. Mas aí que fez Adão? Adão pegou os nossos direitos da vida eterna com ele, entregou a quem? Entregou a Satanás. Igreja, Adão, o homem adâmico, Adão, ele pega os nossos direitos eternos de viver ao lado dele, e ele entrega a esse direito, essa chave a quem? A Satanás. Vocês entendem agora por que a humanidade vem desde o Jardim do Éden para cá, que foi expulso, de mal o quê? A pior. O homem só vem defiando. Até os anos de vida foi reduzido. Matusalém viveu 900, quase 1000 anos. Os homens no passado viviam 700 anos, 800 anos. O homem com 100 anos ainda era uma criança. O homem com 200 anos, amada igreja, estava pré-adolescente, adolescente. Tinha muita história para contar, não? Esses homens do passado. Mas o pecado foi reduzindo, defiando. O homem foi se afastando de Deus. E o pecado veio trazendo consequência até o dia de hoje. A nossa vida foi reduzida. A vida média hoje de um ser humano é 80 anos, né? A Bíblia diz: aqueles que passam dos 70, o que sobra é cansaço e enfado. Um ser humano chegar aos 70 anos, o que é que sobra no corpo dele? Não é só cansaço, enfado, as células estão morrendo. Mas os que conseguem chegar aos 80, encontrou a benevolência, encontrou a graça do Senhor.
Já é lucro quem passa de 80. Imagina quem chega de 90. Aí, o homem, ele está morto espiritualmente. Adão morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Mas só que Deus, ele teria que trazer o homem para o seu plano original. Qual era o plano original? Que o homem tivesse vida eterna com ele. Mas o homem entregou essa chave a Satanás. O que acontece? Deus, com seu amor infinito, ele envia profeta, rei, juiz, Moisés, a lei, o sacrifício. Houve algum ser humano que conseguiu trazer o homem para o projeto original de Deus? Não. Aí Deus olha com a sua misericórdia, com o seu projeto, porque o que Deus faz nunca se frustra. O diabo tenta frustrar, mas não frustra. E aí Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito. Por que unigênito? Único. Foi o único que foi gerado pelo Espírito Santo. Único. Qual o processo? Como que Deus enviou o seu filho ao mundo, enviou para aqueles que nele crê, que não fosse perecer, mas que tivesse a vida eterna. Aí ele envia seu filho, não foi isso? Quando aconteceu isso? João 1:8 diz assim, 1:8 ou 14, para que você entenda agora por que Maria? Por que Maria? Observa aí João capítulo 1, João capítulo 1, 8, 18. Deixa eu ver aqui. Igreja, vocês podem levantar a mão e fazer pergunta, tá? João 1,14. Veja aí. Nós estamos falando de Maria. Maria foi a mãe de Jesus? Não. Nós temos base bíblica para isso. Vamos falar sobre isso. O que é que diz João 1,14? 1,14. João capítulo 1, versículo 14. João 1,14. E o verbo se fez. A palavra verbo significa logos. Logos é a palavra. Deus é a palavra. A palavra de Deus, que é o próprio Deus, Deus é a palavra. Igreja, Deus é a palavra. Deus é a palavra. Observe. Aqui é a Bíblia. Não é a Bíblia? Aqui está escrito o quê? A palavra. Ok. E se eu pegar esta Bíblia e deixar ela aberta em casa? Essa Bíblia que expulsa o mal, expulsa demônio, expulsa enfermidade. Mas ela está aberta lá dentro de casa. Por quê, igreja? Porque esta palavra tem que dar voz. Porque esta palavra é espírito. A minha voz, a nossa voz é espírito, é ser espiritual. Ninguém vê. A minha voz tem que dar palavra à Bíblia. A palavra tem que soar isso. O verbo sim é uma ação. Esta palavra precisa ter o quê? Uma ação. Isso quer dizer, esta palavra que é ação, ela tem que estar onde? No meu coração. O meu coração representa a minha vida. Isso quer dizer, a minha vida, o meu espírito, com a palavra de Deus, eu preciso movimentar.
Porque se eu não me movimentar, não tenho ação. O Espírito Santo não age. Eu preciso agir, movimentar. O Espírito Santo é ação, a palavra é ação. Só que a palavra agora, em João 1,14, diz a Bíblia que a palavra se faz o quê? Para aí. A palavra é Deus. Até aí Deus é 100% espiritual. Agora Deus se faz carne e habita entre. A carne de Jesus representa quem? Nós. Que esta carne, há 33 anos depois, teria que ir para onde? Para ser crucificada, morta na cruz, moído na cruz. Que isso representa que era eu e você que tinha que ser moído na cruz para ser salvo, e nenhum homem ia suportar isso. Então Deus agora, ele é parte espiritual e ele é parte física. Mas para Deus se tornar físico, teria que vir de onde? De um robô? Teria que surgir do nada? Deus fazia assim, ó. Deus não faz mágica. A carne teria que ser gerada onde? Em uma carne. E aí quando o anjo vem visitar Maria, e disse: Maria, você é agraciada. Você é bendita entre, você não é sobre as mulheres. Ela não está sobre, ela é entre. Ela está no meio, mesmo nível. Porém agraciada. A graça é um favor imerecido. Maria não merecia. Mas Deus precisava de um ser humano para que a palavra se tornasse carne. Porque era esta carne que representava o Deus homem, que ele ia morrer na cruz. Porque só este homem chamado Jesus, só ele que poderia, amada igreja, ter a sua parte física destruída na cruz e o seu lado espiritual ir lá no inferno e pegar a chave que Adão entregou. Vocês estão entendendo? Até aí o Espírito Santo vem avisar Maria. O Espírito Santo vem avisar Maria. Vamos lá, Lucas 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre, 31, conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de quê? Ela ficou conturbada. Ué, foi gerado peraí, eu não sou casada ainda. Eu só tenho um contrato, eu sou noiva. Eu sou fiel, anjo. Anjo, como que eu vou ficar grávida? Eu estou grávida. Se eu não tive contato com o homem. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele gera dentro do ventre de Maria. A palavra, o Espírito Santo é a palavra. O Espírito Santo é uma ação. E esta ação sobre a palavra vai no ventre de Maria e gera quem? O ventre de Maria estava sendo emprestado para ser formado a carne, o Deus homem. Quem é que nasce primeiro? A mãe ou o filho? Quem nasce primeiro? A mãe ou o filho? Não, quem é que nasce primeiro? A mãe ou o filho? Oi? Mas é tão simples a pergunta. Quem nasce primeiro? A mãe ou o filho? Sim. Então vamos lá. Quem é que nasce primeiro? A mãe ou o filho? Primeiro é a mãe.
Como é que a mãe vai gerar se não tem um filho? Primeiro é a mãe, depois é o filho. Vamos lá. Quem nasce primeiro é a mãe ou o filho? A mãe. Se a mãe nasce primeiro, o filho que está sendo gerado já existia antes da mãe. João capítulo 1. João capítulo 1. Quem que nasceu primeiro, Maria ou Jesus? Hein? Jesus nasceu primeiro? Hein? Quem que nasceu primeiro, Jesus ou Maria? João capítulo 1. No princípio era o verbo. Ó, no princípio era o quê? Verbo. O verbo é o quê? A palavra. A palavra é uma ação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que princípio é esse? Deus não tem princípio. Deus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Pastor, se Deus sempre existiu, por que a Bíblia diz que no princípio da criação, no princípio da criação dos céus, no princípio da criação da terra, Deus já existia? Esse princípio não é o princípio de Deus, é o princípio dos céus e da terra, porque foi Deus quem criou os céus e a terra. Então, Jesus, ele já existia antes de Maria. Vamos lá. Maria, ela é intercessora. Maria é intercessora. E por que diz que Maria é intercessora? Maria é intercessora. João 8:58. João 8:58. A religião diz que Maria, ela é intercessora. Será que Maria intercede por nós? Hein? Maria tem a capacidade de interceder por nós hoje? Tem não? Observe que João 8:58 diz, olha, 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, antes de Abraão, Jesus já estava lá. Antes de Maria, Jesus já existia. Antes de criar os céus e a terra, Jesus já existia. Agora Maria é a nossa intercessora? É ou não é? Ou não? 1 Timóteo 2:5. Lá no finalzinho da Bíblia, igreja. 1 Timóteo 2:5. 2:5. Capítulo 2, versículo 5. Isso aqui é Bíblia, igreja. Isso é Bíblia. Isso aqui não é história de religião. É Bíblia. A religião ensina que Maria, ela intercede por nós. Peça à mãe que o filho atende. A Bíblia não sustenta isso. Não tem sustentação bíblica para isso. Peça à mãe que a mãe vai pedir o filho. Não existe isso.
Maria, ela não é intercessora. Sim, vai chegar lá. Ó, os atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. A onisciência são atributo de Deus, não é atributo para ninguém. Um irmão no Japão está orando, outro irmão na Índia está orando, outro irmão na China está orando, outro irmão na Alemanha está orando, outro irmão no Brasil está orando. Todas essas pessoas que estão orando ao mesmo tempo, em línguas diferentes, em idiomas diferentes, Deus, antes deles orar, Deus já sabe, pela onisciência. Vocês estão compreendendo? A onisciência não foi dada ao homem. A onisciência é o atributo de Deus. Atributo de Deus, não é atributo de ser humano. Então Deus não atribuiu a Maria onisciência. Então ela não tem ciência do que nós pensamos, do que nós falamos, de nada aqui nesse mundo. Porque em 1 Timóteo capítulo 2:5 a palavra diz, amada igreja, assim. 1 Timóteo capítulo 2:5. Por quê? Há um só o quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, chamado quem? Isso quer dizer que entre Deus e entre os homens, no meio, existe um intercessor, um mediador, que media entre Deus e o homem. Quem é? É Maria que é mediadora? A Bíblia diz que é Maria que está mediando a gente com o Pai. Você entende agora? Quer perguntar? Isso aí. Toma aí. Fica atento aí, Edela. A igreja católica, o início da igreja é uma igreja genuína. Só que no passar do tempo, ela começa a deixar entrar dentro da sua igreja dogmas, heresias, aplicando as indulgências. Por exemplo, quando Martinho Lutero sai da Itália e vai para Roma para estudar lá no convento, para ser padre. E era o padre Lutero. E ele vinha estudando a Bíblia, e o Espírito Santo vinha revelando dentro dele, ao ponto dele pegar 45 teses e colocar lá na porta do Vaticano, lá do castelo chamado Wittenberg. Crava lá as 40 heresias da igreja. Por exemplo, dentro das indulgências, amada igreja, que eles criaram, dizia o seguinte: o homem morre e vai para o purgatório, e lá vai penar 7 dias no inferno. E aquela alma, para sair do inferno, tem que ter uma missa dos mortos, a missa de 7 dias, e temos que rezar, e temos que pedir a Maria, temos que pedir a Deus, e isso custava muito dinheiro, milhões e milhões de dólares.
As pessoas entendiam que com a missa de 7 dias, e pagando a missa, aquelas almas saíam do purgatório e iam para o céu. Hebreus 9:27, a palavra diz que após a morte segue-se o quê? Não tem purgatório. Isso é heresia. As indulgências diziam o seguinte, olha aqui, presta atenção. O homem ele chegava em um patamar de riqueza. Se ele ultrapassasse aquilo, a riqueza era da igreja. Batismo de crianças. Tem que batizar a criança. E isso custou e custa hoje à igreja milhões de dólares. E hoje Maria, ela tomou o centro, aonde Jesus teria que ser o centro na igreja, é Maria. A Mariana. Se fala mais de Maria do que Jesus. E Maria, ela não é salvadora. Maria não é redentora. Ela não redime. Maria não é onisciente. A onisciência é atributos de Deus. E só Ele é o atributo. Só Ele sabe o que nós iremos pensar amanhã. Ele é onipresente. Deus, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem aos anjos foi atribuído onipresença. Um anjo que está aqui, ele não pode estar no Japão ao mesmo tempo, mas eles podem se locomoverem em uma velocidade imaginária, mas eles não podem ir lá ao mesmo tempo. Satanás também não é onipresente. Eles não podem estar ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Eles podem viajar em uma velocidade imaginária. São atributos, onipresença, onisciência. Não foi dada a Maria. 1 Timóteo 2,5 diz que Maria não é a nossa intercessora. O mediador entre Deus e os homens chama-se quem? Jesus. A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento, para que não houvesse ou resplandecesse a luz de Deus sobre os homens. Maria, ela não é intercessora. Atos 4:12, rapidinho para encerrar que eu vou terminar 10h30 esse culto hoje. Atos 4:12. Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Acabou a igreja. Não há um outro nome a qual nós não podemos ser salvos, a não ser o nome de quem? Jesus é o Redentor. Ele veio para nos redimir, para nos resgatar, para nos salvar do castigo eterno. Maria, ela não redime, ela não salva. Quando a pessoa faz uma reza em direção a Maria, uma oração em direção a Maria, Maria, a sua consciência em relação ao mundo físico apagou. Ela não tem lembrança de nada. Eclesiastes 9:5, a palavra diz: nós que estamos vivos sabemos que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. A sua memória jaz no esquecimento. Quer fazer uma pergunta?
das quais eu filho, cria a vida formadas, quando tem ainda maneiras a resposta. Eu sei que é um assunto extenso, poderia ficar o dia todo aqui, a gente só estaria iniciando, mas Maria foi uma mulher graciada, que merece todo o respeito, foi uma mulher bendita entre as mulheres, mas não deve ser adorada, não deve ser adorada, porque o único que é digno de adoração é o nosso Cristo Jesus. Foi Ele que morreu na cruz, que veio para nos redimir. Amém, igreja? Maria, ela foi uma agraciada entre as mulheres, bendita entre as mulheres, mas não sobre as mulheres. E por isso, quando o anjo veio avisar ela, ela ficou conturbada. Como isso? Aí que o anjo falou. Foi onde o anjo fala para Maria que a sua prima Isabel estaria grávida já de 6 meses, que daria o filho chamado quem? João Batista, o que viria anunciar a volta de Jesus, a vinda de Jesus, que digo. É muito assunto aqui, igreja, que eu vou terminar 10h30, porque tem uma reunião das mães com seus filhos, os filhos maiores estão lá. Tem uma reunião para tratar alguns assuntos com vocês, mães, tá bom? A respeito dos seus filhos. Vamos agradecer a Deus, agradeço também aos internautas. Eu sei que o assunto é extenso. Hoje à noite deveremos estar falando sobre Maria, se assim o Espírito Santo colocar no nosso coração. E agradecer aos internautas, em nome de Jesus. Hoje, 18 horas, nós temos aqui a ceia do Senhor, tá bom? Pai querido e amado, obrigado por tudo, Senhor, porque nós cremos a Tua palavra, e a sustentação que a Tua palavra diz é que o único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus, o Jesus Redentor, que veio a este mundo, morreu na cruz para nos salvar. Pai, tome nas mãos este povo, meu Senhor, nos traz hoje às 18 horas com uma mensagem para falar o nosso coração. Eu abençoo os internautas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, muito obrigado e até às 18 horas.